Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Josué, um herói da fé. A vida de Josué, de soldado a general. Com o pastor Sérgio Novo. Episódio 18: As cidades de refúgio. Josué capítulo 20, versículos 1 e 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de quem vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. No nosso encontro anterior, conversamos sobre a repartição da terra. Hoje, falaremos sobre as cidades de refúgio. Nos dias de Josué, as palavras de Deus sobre as cidades de refúgio foram finalmente cumpridas, conforme Deuteronômio 4, 41 e 42. A providência em dar refúgio aos homicidas involuntários era uma exigência prática em Israel e uma extensão necessária da lei. Essa providência visava proteger dos vingadores aqueles que, por legítima defesa ou por circunstância acidental, haviam contribuído para a morte de outrem. Para essas cidades localizadas ao longo de toda a terra de Canaã, o homicida poderia correr e encontrar asilo até que sua causa fosse devidamente avaliada. Olhando para o coração do povo de Israel, Deus revelou a Moisés os mandamentos do Antigo Testamento, tendo como propósito original o desejo de desenvolver na recém-formada nação de Israel uma consciência moral e espiritual. A provisão da lei de Moisés havia representado um extraordinário avanço para os israelitas. Tornou-se parte integrante da sua nacionalidade e os distinguiu dos demais povos da terra. Mas como seria mais tarde em Jesus, as prescrições dadas a Israel eram provisórias e incompletas, conforme Hebreus 8. Fazia parte da lei o princípio da retribuição, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo 21, 24 e 25 nos informa. Embora essa regra em nossos dias possa parecer dura demais, significou naquele tempo um apreciável avanço na aplicação da justiça, pois impedia a vingança desproporcional da vítima e seus familiares. Assim, em Israel era considerado um direito o parente de um homem morto justiçar o assassino, sem considerar o fato de que o homicídio pudesse ter sido cometido involuntariamente, com razão ou em defesa própria. Para evitar que o acusado fosse alcançado e morto pelo vingador, um parente da pessoa morta, o homicida corria para a cidade de refúgio mais próxima. Chegando à cidade, era acolhido e podia apresentar sua defesa. Os anciãos da cidade julgavam cada caso em particular. Se decidissem favoravelmente ao homicida, ainda assim precisava ficar na cidade até a morte do sumo sacerdote. Caso fosse julgado culpado, seria entregue ao vingador para ser justiçado.
Diante dos inflexíveis rigores da lei de Moisés, as cidades de refúgio que Josué separou representavam extraordinários recursos judiciais que auxiliaram a flexibilizar a austera regra do Antigo Testamento. 6 cidades levitas foram separadas para essa finalidade, 3 na margem oriental do Jordão e 3 cidades na margem ocidental. Estavam distribuídas estrategicamente na terra de Israel, de modo a permitir aos habitantes que nenhuma cidade de refúgio ficasse longe demais. A separação das cidades de refúgio nos fala profeticamente da amorosa misericórdia que Deus revela ao mundo na obra redentora de Cristo. Os nomes das cidades eram Quedes, que em hebraico significa lugar santo, Siquém, que significa ombro, Hebrom, que significa união ou companhia, Bezer, que significa fortaleza, Ramote Gileade, que significa lugar alto ou exaltado, e Golã, que significa exílio. Todos esses nomes expressam atributos da natureza divina do Senhor Jesus e da sua operação em favor da humanidade. Assim, como o homicida era dada a oportunidade de obter livramento e proteção nas cidades de refúgio, ao perdido pecador é dada a oferta graciosa da salvação em Jesus Cristo. Assim, como nas cidades de refúgio o fugitivo encontrava proteção e asilo contra o vingador de sangue em Jesus, somos livres da morte eterna e da perdição do pecado. Assim, como ao aflito israelita era dada a oportunidade de obter justo juízo e equidade, ao que crê em Jesus é dada a esperança da salvação e a certeza de que repousará seguro no descanso celestial. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo 126, 1-3. Na próxima semana falaremos sobre Ebal e Gerizim, sempre mostrando a trajetória de um simples nome na genealogia bíblica, mas um verdadeiro herói da fé. Não perca! Voltaremos neste mesmo dia e horário. Encontro marcado então. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Acabou de escutar Josué, uma produção da Rádio Evangélica Maranata.